Então, o livro O Ladrão do Fim do Mundo, ele vai contar mais a história de Henry Wilkman e destacar outros historiadores e biólogos que também estavam nessa demanda de buscar a seringueira para os Estados Unidos, para a Inglaterra. O livro ele vai começar no primeiro capítulo contando um pouco sobre Henry Ford. Quem foi Henry Ford, qual foi a motivação dele e o que ele buscava. E aí ele vai contando que Henry Ford ele tinha o desejo de se tornar um explorador, que tinha interesse em conseguir levar essas sementes de volta para a Inglaterra e também criar uma cidade aqui, tanto que ele conseguiu criar, que é a Fordlândia. E aí depois ele vai desenvolver ali no primeiro e no segundo capítulo mais sobre essa história. E aí quando a gente chega ao terceiro capítulo, ele vai contar um pouco sobre quem era o Spruce, que foi um biólogo também, que ele foi mandado por Kew, para fazer a pesquisa dessa seringueira. Ele foi um dos primeiros a reconhecer a seringueira e ele, dentro dessas viagens, o livro mostra muito o seu sofrimento, que ele passa por doenças, que foi a malária, ele passa por ataques de índio, ele tem que acaba passando aí por muito sofrimento. E aí ele é um dos primeiros que explica como é o real tamanho da seringueira. E ele manda uma carta para Kill explicando tudo isso, porque ele estava com medo de não conseguir terminar a sua viagem, porque ele estava muito ruim da malária. E aí ele acabou contratando, o livro aborda que ele acabou contratando uma moça, só que essa moça não gostava de estrangeiros, então ela foi maltratar mais. E aí quando ele conseguiu enviar essas seringueiras, ele conseguiu roubar elas e enviar, ele acabou ficando preso porque o rei da época enviou ele para outra missão, que ele tinha que procurar as chinchilas, se eu não me engano, as chinchilas, que era ali na base do Equador. E aí o texto vai contar que ele fez toda essa viagem, ele tinha o Cross, que era o parceiro dele, mas nessa época estava ocorrendo uma guerra no Equador, questão de territórios, e aí ele acaba tendo que subir para as montanhas, e o Cross ele não consegue seguir o caminho com o Spruce, então ele fica no meio da guerra. E conta também que o Spruce sofreu muito, porque ele estava sozinho, sem equipamento, sem dinheiro, e a única coisa que ele tinha era um burro que carregava ele para todo canto. E aí o livro vai contar que passou um tempo, ele conseguiu coletar essas chinchonas, acho que é chinchonas, conseguiu carregar elas, e assim que ele conseguiu mandar em uma jangada junto com o Cross, ele acaba ficando preso, porque como estava acontecendo essa guerra no Equador, ele ficou preso porque o banco precisou tirar todo aquele dinheiro e nisso foi o dinheiro dele também. E aí ele pediu muito apoio da coroa, mas a coroa não aceitou, então ele teve que viver ali como um trabalhador comum do Equador, para juntar um dinheirinho para ver se conseguia sair dali. E isso aí passou anos, e a história vai contando que ele acaba ficando por lá e morrendo por lá. E aí no outro capítulo ele vai destacar o Henry Wilkman, que ele acreditava muito no Spruce, porque eles tinham a mesma visão do que era a Amazônia, que era um lugar divino, um lugar sagrado, onde ele se encontrava com Deus mais perto, porque tinha natureza e muita variedade, e aí eles acreditavam nisso. Aos 15 anos, o Wilkman, ele decidiu que ele seria um explorador, um artista explorador. O que seria isso? Uma pessoa que iria nos barcos e iam fazendo as pinturas de onde ele passava. E aí ele embarcou na sua primeira viagem para a Amazônia aos 17 anos. Só que para ele chegar na Amazônia, ele passou por outros lugares, como a Ilha do Mosquito, que lá as pessoas, os índios de lá eram muito hostis, então ele não foi bem tratado. Ele passou por
muitos bocados devido à não socialização dessa civilização, sendo que essa mesma civilização ela tinha pessoas que moravam e trabalhavam na coroa inglesa. Mas mesmo assim, as pessoas que eram da Ilha do Mosquito, elas não eram civilizadas o suficiente para receber visitantes. E aí conta que ele não se encontrou nessa cidade e ele decidiu ir para o meio do mato, porque a sua principal missão não era carregar as seringueiras, era trazer couro de pássaro, couro de ave e penas, porque a sua mãe tinha uma loja de chapéus. Então ele ia conhecer essas aves, trazer novidade, né, para a Inglaterra. E ali ele se encontrou, ele viu muita variedade, muita novidade, ele ficou impressionado com tudo aquilo, mas ainda não era o que ele queria. E aí o livro vai contar também que ele passou por algumas aldeias indígenas, que ele tomou algumas coisas aí. É um livro assim mais detalhado, contando tudo o que aconteceu sobre esses pensadores, esses exploradores, que foi o Spruce. Aí a gente teve o Cross, teve o Ford. O principal é o Henry Wilkman, que fez esse roubo de 70 mil sementes de seringueira, né? E aí o livro vai destacar tudo isso. Uma parte muito importante também do livro é ali no meado do capítulo 7, capítulo 8, onde a gente vai ter a visão da esposa do Wilkman, que a Violet, que ela vai contar sobre como realmente era a vida aqui na Amazônia. Porque o livro ali, entre o capítulo 5 e 6, ele vai contar sobre como foi a vida do Wilkman, que não foi fácil aqui na Amazônia. Ele sofreu muito, ele pegou muita doença, ele foi tratado como um seringueiro aqui. E não era aquilo que ele esperava, porque as histórias que ele ouvia da Amazônia era tipo, meu Deus, que coisa maravilhosa, tudo vai ser muito fácil, eu vou ganhar dinheiro muito fácil. E quando ele chegou aqui, não foi desse jeito. Ele teve que trabalhar como seringueiro, acordar de madrugada, vender ali o seu látex, foi muito difícil. E aí quando ele consegue sair, ele sai, volta pra coroa, ele constrói uma família, tem filhos, e aí ele decide trazer toda a sua família para cá, incluindo irmãos, mulher, sogra e uma equipe de exploradores, onde ele também prometeu aquela riqueza toda que prometeram para ele. E aí no meio do caminho a história vai contar que muitos morreram na embarcação, ou que muitos chegaram aqui e morreram das doenças amazônicas, uns não resistiram, não aguentaram o ritmo de trabalho. E aí a Violet vai contar tudo isso na sua versão, onde ela conta que tinha que apoiar o marido, porque não tinha para onde ir. Eles estavam no meio da Amazônia e ela não tinha como voltar. Muitas pessoas tinham morrido, e aí ela vai relatar também que chegou uma época que eles a empatia ali sobre as mortes não era tão, não tinha mais aquele choro, aquela mágoa, aquela angústia, porque já eram tantas pessoas que estavam morrendo que se acostumaram com aquilo. E aí chegou a vez que a mãe da Violet morre, né? Então ali ela fica extremamente abalada quando ela pensa em ir embora, mas ela fala que ela tem que estar ali pro marido dela, que ela tem que defender o marido dela, tem que apoiar o marido dela. E aí ela vive naquela vida ali bem hostil, porque quando o marido dela levou ela pra lá, prometeu mundos e fundos, prometeu casas luxuosas, e ela morava numa casa de sapó, tinha que usar roupas que faziam, ou maltrapilhos, porque não tinha como você ficar com roupas chiques no meio da Amazônia. E ele conta também que foi muito difícil para ela, porque ela não podia voltar, porque não tinha como voltar, eles estavam no meio da Amazônia, não tinha como fugir. E ela tinha que apoiar o marido, porque ela estava vendo que muitos exploradores estavam se virando contra o marido dela. E aí naquela época tem toda aquela questão de conservação, que o homem tá certo, então ela entendia ali como certo. Ou ela não entendia como certo, mas ela sabia que tinha que apoiar o marido.
E aí o texto vai contar muito isso, muito a angústia dela, como ela não queria estar naquele canto, como ela queria avisar pro marido dela, só que vai contando que o Wilkman, ele, por um tempo, ele enlouqueceu, ele não sabia mais o que ele estava fazendo. Ele queria porque queria levar as sementes.